A maioria dos árabes afegãos eram egípcios no exílio, mas alguns países árabes enviaram criminosos comuns. Em 1991, eles foram recrutados para lutar na Argélia, e em 1993 a 1994 foram usados por Hekmatyar para ajudar Aliyev e terroristas patrocinados pela Rússia no Azerbaijão. Cooley, páginas 178 e 179. Bin Laden retornou ao Afeganistão apenas quando precisou de refúgio para si mesmo, convidado por Hekmatyar em 1996, e logo descobriu que, entretanto, todos os seus companheiros terroristas haviam desertado, junto com os generais comunistas, para o auto-intitulado Mullah Omar. Bin Laden seguiu o exemplo. A Rússia patrocinou os talibãs e a Al-Qaeda após o período soviético. Após a queda do regime comunista no Afeganistão, a Rússia falsificou uma amizade com o governo afegão legal de Burhanuddin Rabbani, 1992 a 2001, enquanto seus generais ex-comunistas, 7 dos 11, serviram Hekmatyar, com a principal exceção de Dostum, segundo o professor da Universidade de Peshawar, Azmat Hayat Khan. O exército comunista foi dividido com a intenção explícita de continuar a desestabilização e manter suas afiliações partidárias e estruturas para uso futuro. Central Ásia 31, de 1992, página 62. No entanto, os talibãs às vezes desconfiavam de seus ex-comunistas, muitos dos quais podem ter sido purgados em setembro de 1998, quando 3 generais, 22 oficiais e 30 outras pessoas foram presos por envolvimento em uma conspiração comunista. Rádio Rússia, 27 de 9 de 1998. E aí tem uma foto de Viktor Chernomyrdin e Putin, os dois juntos. Quando o ministro da Defesa de Rabbani, Massoud, o arqui-inimigo do KGB, estava prestes a restaurar a paz no Afeganistão até 1995, contra todas as probabilidades, a Rússia promoveu um novo movimento rebelde, os talibãs. Dinheiro, armas e conhecimento tecnológico foram canalizados não apenas através dos agentes mencionados acima, mas também diretamente por voos da Rússia e provavelmente por terra através do Turcomenistão. Isso começou antes da chegada de Bin Laden, e Bin Laden, por meio de suas conexões egípcias próximas a Hekmatyar, permaneceu servil aos interesses russos. Em primeiro lugar, a Rússia estava preocupada com o futuro do Tajiquistão, ex-soviético, que desfrutou de um curto período de democracia exatamente quando Rabbani e Massoud, ambos tajiques étnicos, estavam restaurando a ordem em Cabul. O exército russo restaurou os antigos comunistas no poder no Tajiquistão, travou uma sangrenta guerra civil e pressionou o governo afegão a não tolerar guerrilheiros tajiques em seu território. O Rossikier Vesti, acho que é isso mesmo que se pronuncia, assim mesmo que se pronuncia, escreveu em setembro de 1994 que a guerra civil no Tajiquistão só poderia ser encerrada pacificando o Afeganistão. The Times, 8 de maio de 1995. Em segundo lugar, Sapar Murat Niyazov, líder comunista do Turcomenistão, iniciou em novembro de 1994 um projeto para construir oleodutos e gasodutos através do Afeganistão até o Paquistão. Guardian, 3 de outubro de 1995. Isso foi promovido pela poderosa empresa Gazprom, cujo ex-gerente Viktor Chernomyrdin é, como seu acionista, um dos homens mais ricos do mundo, e que coincidentemente foi primeiro-ministro russo de 1993 a 1998. Esta ponta do projeto de oleoduto recebeu pouca atenção da mídia ocidental, enquanto a outra ponta produziu especulações desde que a Unocal, sediada na Califórnia, e a Saudi Arabian Delta Oil foram atraídas para o projeto em outubro de 1995. Originalmente, a empresa de petróleo argentina Bridas também estava envolvida, mas como preferiria um roteamento pelo Irã, ela foi retirada do projeto. Der Spiegel, de 1 a 7 de janeiro, de 1º a 7 de janeiro de 2002. A Gazprom conseguiu fazer com que a Unocal assinasse um acordo em 13 de agosto de 1996.
e se tornou um incômodo político para os Estados Unidos e finalmente a Unocal cancelou o acordo. No entanto, nem o governo do Turcomenistão, nem o gigante russo do gás Gazprom sofreram má publicidade. Eles não encontraram objeções políticas para continuar as negociações com os talibãs. IPS 30 de abril de 1999. Asia Pulse via Contex, 31 de outubro de 2000. Niazov pessoalmente suspendeu a alternativa promissora, o projeto de oleoduto transcaspiano, patrocinado pelos americanos para exportação de gás turcomano para a Turquia. The Monitor, 4 de janeiro de 2001. As conexões afegãs do Turcomenistão, tanto econômicas quanto políticas, permaneceram relativamente despercebidas pela mídia porque o país estava quase tão fechado para o mundo exterior quanto costumava ser durante os tempos soviéticos. Após a derrota dos talibãs e a fuga de militantes da Al-Qaeda para o nordeste do Irã, ou para o Turcomenistão, Niazov teve que cortar os seus laços por meio de uma purga minuciosa no exército e nos serviços secretos. Mohammad Nazarov, chefe do KNB, o KGB, turcomeno, foi publicamente repreendido, rebaixado de general de 4 estrelas a tenente-general e demitido em 13 de março de 2002. Ele foi substituído pelo ministro do Interior, o ministro da Defesa e chefe do Contra-Inteligência Militar, Gurbanguli Bergenzev, também perdeu seus cargos em desgraça. O mesmo aconteceu com Kossi Reimov, outro major-general que havia sido responsável pelo controle da fronteira. A troca de guarda foi uma surpresa, já que apenas semanas antes, os serviços de segurança estavam sendo apresentados como um pilar do regime autoritário de Niazov. Algumas fontes sugeriram que o embaixador dos Estados Unidos havia reclamado em particular com Niazov sobre a corrupção nos serviços secretos turcomenos. A luta de Niazov contra a infecção dentro do KNB começou imediatamente após a reunião. TOL, 18 de março de 2002. Enquanto Niazov e Chernomyrdin tinham interesses financeiros pessoais em apoiar os talibãs, o vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, assinou o infame Acordo de Armas Estados Unidos-Rússia de 1995, que isentou a Rússia das sanções, embora a Rússia continuasse a vender armas ao Irã. Este acordo secreto violou as regras de 1992, estabelecidas pelo Congresso dos Estados Unidos. A desculpa de Gore foi que a Rússia concordou em não vender tecnologia nuclear e em interromper todas as exportações de armas para o Irã até o final de 1999. E isso, é claro, nunca aconteceu, e quando o acordo fracassado foi divulgado pelo New York Times em outubro de 2000, a Rússia declarou sua intenção de não cumpri-lo de qualquer maneira. Reuters, 31 do 10 e 22 do 11 do ano de 2000. O caso ilustra o quão profundamente Chernomyrdin estava envolvido nos negócios com extremistas islâmicos e como a Rússia conseguiu fazer com que a administração de Bill Clinton participasse de negócios suspeitos contra os interesses públicos americanos. Também havia rumores de concessões prometidas nos projetos de oleoduto ou no apoio financeiro à campanha presidencial de Gore. A derrota de Gore nas eleições de novembro de 2000 foi uma surpresa devastadora para o establishment político russo. Em terceiro lugar, um oficial da KGB, Viktor Bout, transportou armas para os talibãs até 2000. O início desse empreendimento empresarial teria permanecido desconhecido se um avião russo não tivesse sido avistado no aeroporto de Kandahar. Segundo as explicações de Bout, o carregamento de armas originalmente destinado ao governo em Cabul foi forçado a aterrissar em Kandahar por um MiG-21 em 6 de agosto de 1995. Isso aconteceu exatamente quando os talibãs estavam prestes a serem derrotados. Em vez de um desastre rápido neste ponto crítico, os talibãs reforçados voltaram-se para o ataque e tomaram a cidade de Herat até 5 de setembro. Os pilotos russos foram mantidos como reféns em Kandahar até 16 de agosto do ano seguinte, quando miraculosamente conseguiram escapar e foram condecorados pelo presidente russo. Pouco depois, em setembro de 1996, um talibã bem armado avançou até Cabul. Até agosto, o grupo Talibã estava quebrado e desesperado. No entanto, de repente estavam nadando em dinheiro e confiança. Em 27 de setembro, o Talibã marchou sobre Cabul. Ex-comandantes Mujahedin, próximo ao Talibã, afirmam que o bônus veio cortesia de Osama Bin Laden. Fontes afegãs e ocidentais dizem que o presente de Bin Laden para Omar totalizou 3 milhões de dólares. Fecha aspas. Newsweek, 13 de outubro de 1997. De acordo com fontes russas, o dinheiro, exatamente 3 milhões de dólares americanos, foi um resgate pago diretamente pela Rússia. Interfax,
29 de agosto de 1996. Talvez não tenha feito muita diferença quem entregou o dinheiro, e muito mais do que isso em armas, aos talibãs. Viktor Butt nasceu em 1967, provavelmente em Smolensk. Ele também usou os nomes Viktor Bulakin e Vadim Aminov. Ele possui 5 passaportes, 2 russos, um ucraniano e provavelmente um tajik e um uzbek. The Guardian, 23 de dezembro de 2000. Ele serviu como navegador na Força Aérea Soviética e se formou no Instituto Militar de Línguas Estrangeiras em Moscou, conhecido como uma escola de espionagem do GRU. Em 91, Butt tinha uma carreira no KGB, auxiliado por seu sogro, que não era menos do que um membro da família Brezhnev chamado Tzvigan. The Guardian, 23 de 12 de 2000. Após a dissolução da União Soviética, Butt serviu nas tropas de paz da ONU em Angola. Sunday Telegraph, 22 de julho de 2001. Ele ainda possui uma casa em Joanesburgo, agora usada como um bordel. Em 95, Butt apareceu na Bélgica como proprietário de uma empresa de voos de carga. Ele voou armas para o Afeganistão desde 97 para o leste do Congo, Ruanda, Burundi e Uganda, e desde 98 para Libéria e Serra Leoa. Os destinos podem também ter incluído Bósnia, Sérvia, Iraque, Eritreia ou Geórgia. Frequentemente, os destinatários finais são desconhecidos. Peru e Sri Lanka, tigres tâmeis, segundo o Janes Intelligence Review. Em janeiro de 2002, em fevereiro de 2002, perdão, e The Washington Monthly, janeiro também de 2002. Os parceiros de Butt eram generais da Força Aérea treinados pela União Soviética dos Talibãs. Para estar mais perto do Afeganistão, ele se mudou em 97 para os Emirados Árabes Unidos. Quando as sanções da ONU obrigaram os Emirados Árabes Unidos a verificar a carga que ia para o Afeganistão, em janeiro de 2001, a administração de Bill Clinton fez o seu último favor à Rússia amiga, permitindo uma exceção para transportadoras registradas na Rússia, LAT, 20 de janeiro de 2002. Para a administração de Clinton, os russos estavam sempre acima de qualquer suspeita como patrocinadores do terrorismo islâmico. Mais uma vez, o MI6 britânico foi necessário para direcionar a atenção da CIA na direção certa. Sunday Times, 17 de fevereiro de 2002. A desinformação russa rotulou o Talibã como cliente do Paquistão, embora alguns observadores já tivessem notado em 1997 que o ISI tinha surpreendentemente pouca influência sobre o Talibã. Mesmo que o Talibã tenha sido criado pelo ministro do interior de Benazir Bhutto, 1993 a 1996, Nasrullah Babar, eles logo se libertaram de qualquer gratidão e dependência. Em junho de 2001, uma mensagem de fax de Peshawar, revelada pelo serviço de inteligência paquistaneses, descreveu o papel de Butt como a linha de vida do Talibã. As armas deveriam ser encaminhadas por terra via Turcomenistão ou por via aérea para Uzbequistão ou Turcomenistão. Os aviões, pilotados por confiáveis pilotos armênios, então simulavam pousos de emergência no Afeganistão. WT, 11 de 11 de 2001. Butt possui 250 a 300 funcionários, provavelmente na maioria russos, ucranianos e armênios. De acordo com o jornal russo, o Pravda, não é isso? Komsomolskaya, Pravda, não sei como é que se pronuncia. Komsomolskaya. Pravda. A principal fonte de armas de Butt é a Transnistria, a porção de terra moldava ocupada pelo exército russo e administrada por comunistas nostálgicos da era soviética. BBC, 27 de fevereiro de 2002. É também lá que os terroristas do PKK, o turco, encontraram refúgio, de acordo com o Janes Intelligence Review, de fevereiro de 2002. Contrabandistas paquistaneses com laços na Ucrânia, fecha aspas, escoltaram possivelmente até 200 militantes da Al-Qaeda até a Ucrânia. No entanto, o contrabandista paquistanês era na verdade um associado de Butt e o destino provavelmente era Transnistria. Butt possui uma casa de 5 andares em Moscou, onde apareceu em um estúdio de rádio para declarar sua inocência. Pouco antes, o oficial russo do Interpol havia afirmado que eles haviam procurado Butt por anos e podiam garantir que ele não estava na Rússia. LAT, 26 de fevereiro de 2002. O irmão de Butt tinha uma casa em Islamabad.
acho que é Washington Post, né? Isso, WP 26/2/2002. Em 28 de fevereiro de 2002, o chefe do escritório da Interpol na Rússia declarou com orgulho que, após 4 anos de investigações, as agências de aplicação da lei russas poderiam afirmar que Butt não estava em nenhum lugar da Rússia. Ao mesmo tempo, Butt apareceu no programa de rádio Echo Moskvy, dizendo que havia vivido o tempo todo em Moscou. Ele evitou perguntas afirmando que era um empresário invejado e, portanto, perseguido pelos americanos, que não tinha laços com serviços de inteligência russos, que estava envolvido apenas no transporte aéreo desde 92 e que nunca entrou no comércio de armas em si. Afinal, o que significa comércio de armas? Butt perguntou filosoficamente. Ele repetiu a alegação comum de que os americanos ajudaram a cultivar o Talibã e o controlaram por meio do Paquistão. New York Times, 1 de março de 2002. Na mesma noite, um porta-voz do Ministério do Interior da Rússia explicou que a polícia não estava procurando prender Butt, porque não tinham evidências de qualquer crime. LAT, 1 de março de 2002. Em vez disso, a mídia russa começou a explicar que Butt estava apenas trabalhando para o judeu ucraniano, Vadim Rabinovich, que devia ser um agente israelense. Essa afirmação havia sido apresentada originalmente pelo Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, SVR, reorganizado, Der Spiegel, 1 a 7 de janeiro de 2002. O caso Butt pode ter exigido da Rússia mais do que apenas desvio na mídia. Em meados de outubro de 2001, a tensão na fronteira entre a Rússia e a Abkhazia estava muito alta, e especialistas previram uma invasão antiterrorista da Geórgia pelas forças russas. No entanto, isso não aconteceu, pois de repente tudo esfriou. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia protestou contra o relatório do The Washington Times sobre as relações de comércio de armas da Al-Qaeda com a máfia russa, pedindo a troca de informações entre os serviços de segurança RFE, RL Russian Federation Report, 1 de outubro de 2001, DN 16 de outubro de 2001. Quando o caso Butt foi discutido publicamente em fevereiro de 2002, a Geórgia convidou a assistência militar dos Estados Unidos. Isso causou uma fúria na Rússia, mas inesperadamente o Kremlin parecia paralisado para reagir. Algumas décadas atrás, Strobe Talbot, especialista em Rússia do governo Clinton, tinha grandes expectativas porque o FBI foi autorizado a abrir um escritório e treinar colegas russos para combater o terrorismo em Moscou. Isso foi antes do escândalo de espionagem do FBI. No entanto, eles falharam em investigar a onda de terror de setembro de 99, que foi atribuída coletivamente aos chechenos, mas claramente foi cometida pelos serviços secretos russos. No final de outubro de 2000, o coronel da FSB, Alexander Litvinenko buscou asilo na Grã-Bretanha e alegou ter provas da culpa da FSB pelos bombardeios. Outros russos expressaram suspeitas sobre o envolvimento do GRU. Interpol, o FBI e seus colegas russos parecem ser incapazes não apenas de investigar o terrorismo, mas também de prender conhecidos comerciantes da morte russos em Moscou, apesar de mandados internacionais de prisão. A tese de pós-Guerra Fria de Talbot era que a simples boa vontade, a confiança nos funcionários russos e o apoio financeiro às instituições supostamente reformadoras da Rússia se traduziriam em um aumento da confiança mútua e a amizade genuína. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, aconteceu exatamente o oposto. Mais de 70% dos russos tinham uma opinião favorável dos Estados Unidos em 93, mas apenas 37% em fevereiro de 2000. Pode haver realmente uma conexão chechena, mas dificilmente do tipo que os funcionários russos da Interpol estariam investigando. O ex-líder comunista da Chechênia soviética e presidente fantoche da Rússia, 95 a 96, Doku Zavgayev, foi nomeado embaixador da Rússia na Tanzânia pouco antes dos associados de Bin Laden explodirem prédios lá. Os promotores federais dos Estados Unidos encontraram uma carta entre terroristas que se referiam repetidamente aos membros do grupo no Quênia pelo codinome Pessoas do Peixe. Os armamentos transportados pela empresa de Butt para o Afeganistão foram listados como peixes da Tanzânia. Onde vivem os peixes? Talvez em um aquário, que por acaso é o apelido da sede do GRU em Moscou. Além disso, a decisão do líder do PKK, Abdullah Öcalan, de voar para Nairobi em fevereiro de 99, pode ser adicionada à lista de curiosas coincidências no leste africano. Também devemos lembrar da carreira de
Yevgeny Primakov, agente da KGB no Egito da década de 1960, chefe do SVR de 1991 a 1996, ministro das Relações Exteriores de 1996 a 1998 e primeiro-ministro de 1998 a 1999. A sua nomeação para o governo de Chernomyrdin, em dezembro de 1996, ocorreu 2 meses após a demissão de Alexander Lebed, o popular general que fez a paz na Chechênia e defendeu medidas enérgicas contra o Talibã. A rivalidade entre o SVR e o Ministério das Relações Exteriores terminou com uma vitória decisiva para o SVR com a nomeação de Primakov como ministro das Relações Exteriores em dezembro de 1996, Andrew N. Mitrokhan, página 562. Primakov parece ter trazido consigo uma mudança acentuada na política. Em vez de negociar um acordo de paz final com os chechenos, como havia sido acordado por Lebed, o FSB incentivou islâmicos provocadores que cometeram assassinatos e sequestros de 1997 a 1999, afugentando a maioria dos trabalhadores humanitários e repórteres estrangeiros da região e fornecendo ao governo russo uma desculpa para uma nova intervenção. Obviamente, esse foi um método exercido com sucesso no Afeganistão para expulsar o governo de Rabbani de Cabul. Durante as suas viagens no Oriente Médio, na década de 1980, Primakov era conhecido por falar sobre conspirações maçônicas e judaicas. De acordo com um artigo de jornal russo de Oleg Luria, o primo de Bin Laden teve encontros com a filha de Boris Yeltsin.